Estou contente com vocês aqui, pois Jesus crianças chama assim. Venham, pois, agora e vamos estudar, aprender ao bom Jesus amar. Bom dia, crianças. Bom dia, Gabi. Bom dia, crianças. Que bom, né? Nós estamos muito contentes por mais um sábado de Clube Bíblico. Estamos muito contentes porque sabemos que Deus tem cuidado de cada um de vocês e tem dado uma oportunidade muito preciosa para vocês, né? Olha só o que a Gabi acabou de cantar. Que Jesus está, olha, convidando vocês para aprender mais dele, convidando vocês a se aproximar mais dele, conhecer mais dele e amá-lo cada vez mais. Isso enche o nosso coração de alegria e eu tenho certeza que também enche o coração do nosso Salvador de alegria. Saber que cada uma dessas crianças está buscando aprender mais do Senhor a cada sábado, a cada lição bíblica que é contada pelas tias. Então nós estamos muito contentes, muito felizes pela vida de cada um de vocês. E eu vou pedir para a Gabi cantar mais uma vez esse corinho que eu achei muito bonito. Vamos cantar comigo então, crianças bem alegres. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus crianças chama assim. Venham, pois, agora e vamos estudar, aprender ao bom Jesus amar. Bom, agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem concedido a cada um de nós, por cada uma das nossas crianças, tá bom? Então agora nós vamos falar com Deus, nós vamos ficar em atitude de reverência, né? O que é reverência? É respeito, nós vamos ficar bem quietinhos, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, ó Deus, por todo o teu amor, por toda a tua bondade e misericórdia revelada na tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada uma dessas crianças que estarão assistindo a este vídeo, ó Deus. Obrigada, ó Deus, pelos recursos também que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela família de cada uma delas. O Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja conduzindo para que elas possam, ó Deus, estar sendo instruídas na tua santa e na tua bendita palavra. E que a cada dia, ó Deus, elas possam aprender mais do Senhor, elas possam querer mais ainda te buscar, te conhecer, ó Deus, te confessar como Senhor e Salvador e amar ao Senhor cada dia mais. Muito obrigada, ó Deus, por mais esse dia. Muito obrigada pela vida, ó Deus, de cada uma delas e também a nossa. É o que nós te oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então agora eu vou pedir para a Gabriela cantar mais um corinho. Então, crianças, que felicidade, né? Que prazer que nós temos de poder falar com Jesus em todo o tempo através da oração. Então nós vamos cantar mais um corinho que fala sobre a oração. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite, converso com Jesus se estou doente, converso com Jesus se estou contente, Jesus está presente, a Bíblia assim me diz, eu posso conversar com o Senhor. Crianças, o que vocês fazem assim que vocês acordam? Vocês levantam, escovam os dentes, dão um bom dia para o papai, para a mamãe, tomam um café, se arrumam para ir para a escola, para vir para o clubinho, para ir para a igreja. Mas vocês têm o costume de fazer a oração?
É muito importante se fazer a oração assim que levanta, agradecendo a Deus pela boa noite de sono que Ele deu, pela vida, pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos. Também é importante agradecer a Deus no decorrer do nosso dia. Em todos os momentos, assim quando vai dormir também. Então, vamos cantar mais um corinho que fala sobre a oração. Faça oração bem cedinho, ao meio-dia assim também. Faça oração à noitinha, é Deus quem o mantém. Bem de manhã Deus escuta, ao meio-dia assim também. Ele o escuta à noitinha, é Deus quem o mantém. Bem de manhã Deus responde, ao meio-dia assim também. Faça oração à noitinha, é Deus quem o mantém. Chegamos a um momento muito importante também do nosso clube bíblico, que é o aprendizado do versículo, a memorização do versículo. É muito importante que nós aprendamos a palavra de Deus e que nós guardemos ela aqui, olha, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa praticar, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos manda através da sua palavra. Então agora eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês e eu vou dar um tempinho, assim, rapidinho para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Aqueles que já leem podem abrir, né? E ler, acompanhar junto comigo. Aqueles que não leem, eu peço para o pai, para a mãe, algum adulto que esteja acompanhando, possa auxiliar as crianças e abrir a palavra de Deus lá em Colossenses 4:2. Tá certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam localizar. Colossenses 4:2 é o versículo que nós vamos memorizar hoje. Colossenses está lá no Novo Testamento. Todo mundo já achou? Já deu tempo de encontrar? Colossenses 4:2. E nós vamos ler juntos o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu coloquei aqui no varalzinho para que vocês pudessem também visualizar num tamanho maior, tá? E para que a gente possa memorizar junto. Olha só o que diz a palavra de Deus, crianças, mais uma vez. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Mas tia, que palavra difícil, né? Perseverai. O que é isso? Perseverai. O que é perseverar? Perseverar é persistir, é nunca desistir. É a gente ser constante, é não desistir. Isso que é perseverar. Tá, crianças? Então, quando Deus diz na sua palavra perseverar na oração, é para que a gente não desista. Mesmo que às vezes pareça que a resposta está demorando, nós não devemos desistir de orar e pedir a Deus e levar até o trono de Deus as nossas orações, as nossas petições. Mas não só as nossas petições, também as nossas ações de graças. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as ações de graças, tá? E aí diz aqui, ó, vigiando. E o que é vigiar? O que é vigiar? Vigiar, desculpem. É estar atento. Eu tô com a língua travada. É estar atento o tempo todo. Tá certo? Vigiar é estar atento. É não vacilar, é estar observando todas as coisas o tempo todo. É isso que Deus diz para nós fazermos nas nossas orações.
é não desistir, é perseverar, vigiando, estando atento e observando as respostas de Deus. Porque Deus, ele não está demorando em nos responder, Ele não está nem aí para o que a gente está pedindo, não. Ele está atento às nossas orações, mas Ele tem o tempo certo e a forma certa de responder às nossas orações. Tá? Nem sempre é do jeito que a gente pede. Né? Às vezes, nós não sabemos pedir. Tá? Mas mesmo assim, nós devemos estar vigilantes e atentos para perceber, né, quando nós estivermos pedindo algo que esteja fora da vontade de Deus. E olha o que ele diz, que é para vigiar de qualquer jeito? Não, é para vigiar com ações de graças, vigiando com ações de graças. E o que é isso também, né? O que seria vigiar com ações de graças? É com o coração grato. Mesmo que a gente ache que está demorando, mesmo que a gente ache que de repente, poxa, por que Deus não me responde? Mas mesmo assim a gente tem o coração grato a Deus por quem Ele é, pela sua bondade, por nós podermos conversar com Ele, levar até Ele as nossas petições, levar para Ele também os nossos agradecimentos. É isso, é ter um coração grato, é ter um coração pronto para adorar ao Senhor. Tá certo? Então vamos mais uma vez ler juntos o nosso versículo, que está lá em Colossenses 4:2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Tá certo? Então, vamos não só memorizar esse versículo durante essa semana, mas vamos colocar em prática. Tá certo, crianças? Esse é o desejo do nosso coração para vocês. Agora eu vou passar para a Gabriela, que vai cantar mais um corinho que fala sobre oração. De como nós devemos ser perseverantes na oração. De como nós não devemos desistir, nós não devemos desanimar, mesmo que nós pensemos que a resposta possa estar demorando, que nós não devemos nunca desanimar em oração, tá certo, crianças? Jesus nos mandou orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Agora tenham bons estudos da Palavra de Deus, prestem atenção em tudo aquilo que a tia Carla vai falar e guardem nos seus coraçõezinhos. Passo a palavra para tia Carla. Oi, crianças. Bom a gente poder ter mais um tempinho aqui aprendendo a palavra de Deus. Agradeço a Deus por poder estar aqui de novo com vocês, aí mesmo nas suas casas, mas eu sei que com alegria e com os corações abertos para receber mais um pouquinho da Bíblia, tá bom? Das lições que a Bíblia tem para nós. Então a gente vai orar, quero fazer esse convite para vocês. A gente está falando hoje sobre justamente isso, né? Sobre oração, então eu quero fazer esse convite para vocês. Vamos orar? Senhor, nosso querido Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador, maravilhoso, perfeito. Ó Deus, obrigada por esse dia, obrigada por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, Pai, juntos, Deus, para aprender mais da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a receber a Tua Palavra com alegria, Deus, e aprender realmente, Senhor Deus, as lições que ela tem para nós nesse dia, e nos ajude, Senhor, a praticar a Tua Palavra, Senhor. Fazemos a Tua vontade, Deus, para vivermos, Senhor, sempre para louvar o Teu nome. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, então, como eu disse, né, nós estamos falando hoje sobre oração. Mas antes de entrar na nossa lição propriamente dita,
E antes de falar qual é a história que nós vamos ver hoje da Bíblia, porque a Bíblia ela é cheia de histórias muito legais, né? E muito importantes para a nossa vida. Então, antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui esse frasco de perfume. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do perfume. O perfume é uma coisa muito boa, né? Da gente sentir. É um cheiro agradável. Não é algo que eu acredito que a maioria das pessoas, a não ser que a pessoa tenha uma alergia, algum problema desse tipo, quase todas as pessoas gostam de perfume e apreciam, né, um cheiro de alguém que tem um perfume bom. Muito bem. E vocês sabem que Deus também, ele gosta de um bom perfume? Só que no caso de Deus, o perfume que Deus aprecia não é esse que eu estou falando. Não é esse perfume que a gente usa normalmente. E eu quero ler então para vocês qual é o perfume que agrada a Deus, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Salmos e nós vamos ver o Salmo 141. Salmo 141, verso 2. Abram lá. Diz assim: suba à tua presença a minha oração como um incenso. Então aqui Davi ele está falando, olha só, eu vou ler novamente. Suba à tua presença a minha oração como um incenso. Sabe, crianças, o incenso era muito utilizado pelo sumo sacerdote. Lá, aqui no caso, né, nós estamos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele utilizava muito naquela época, em que eles faziam a adoração no tabernáculo, no santuário de Deus. O sacerdote preparava o incenso aromático, que era usado para perfumar o local da adoração. Então, aqui é isso que Davi ele tá falando. Ele está desejando que a oração dele suba até a presença de Deus como um incenso. Ou seja, que a oração dele vá até o trono de Deus lá no céu com um cheiro agradável. Então esse é o perfume que Deus se agrada. Esse é o tema da nossa lição de hoje. É sobre a oração. Então lembra disso. A sua oração ela é muito importante para Deus. A sua oração ela é muito apreciada por Deus. Deus deseja ouvir a sua oração. Porque as nossas orações são como um perfume que Ele sente. Um perfume gostoso que Ele sente lá nos céus. Tá bom? Então, para a gente falar agora da nossa história realmente, né? Para a gente entrar na nossa história bíblica, eu quero que vocês abram as suas Bíblias agora lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 1. E é aqui que está a nossa história bíblica. 1 Samuel, capítulo 1. Essa história ela é muito interessante. E com certeza vocês conhecem muito bem. Mas ela sempre nos traz lições especiais, a palavra de Deus, cada vez que a gente escuta. Então, peço que vocês fiquem bem atentos, tá bom? Para que vocês possam guardar essas lições nos seus corações. Então, esse capítulo, essa parte da palavra de Deus, fala a respeito de um casal que vivia feliz, porque eles se amavam. A Bíblia diz que eles tinham um grande amor um pelo outro. A Bíblia fala que o nome do marido era Eucana e a mulher era a Ana. Então esse casal era um casal muito especial. Também eles eram filhos de Deus e eles adoravam a Deus. Porém, havia um grande problema, especialmente com a Ana, porque a Bíblia diz que a Ana ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Então isso era um problema muito sério. Isso era algo que trazia muita tristeza para o coração de Ana, uma tristeza muito grande. E a Bíblia diz que essa tristeza, ela tomava conta totalmente do coração de Ana e ela não conseguia se alegrar com mais nenhuma outra coisa, nem mesmo mais com seu marido. Ela não tinha mais alegria, ela só vivia triste, ela só vivia chorando. Então era uma tristeza muito grande que ela sentia. E sabe, crianças, que também nós temos um grande problema na nossa vida. Todas as pessoas que nascem nesse mundo têm um grande problema. Pior do que o problema da Ana. Não é nenhum problema físico, é um problema do nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso grande problema, o maior problema de todas as pessoas é o pecado. Então o pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo que nos faz muito mal e a gente precisa sempre lembrar disso, para que a gente possa buscar a Deus, buscar a sua ajuda, para que nós venhamos estar longe do pecado.
Mas quando a gente nasce, a gente já nasce com pecado. E a Bíblia diz que todos são pecadores. E olha só, eu vou ler para vocês agora também, em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não o ouça. Então aqui está falando que as nossas iniquidades e os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E mais, falam que também, por causa dos nossos pecados, é como que Deus escondesse o seu rosto para nem ver os nossos pecados. E mais ainda, Ele também nem nos ouve quando o nosso coração está contaminado pelo pecado. Aquele pecado que a gente não se arrepende, que a gente não quer deixar. Então isso é uma coisa muito triste. E isso é algo que nos faz muito mal, como eu falei. E sabe, crianças, o que então nós podemos fazer para que Deus ele possa nos ouvir, já que o pecado é algo tão grave? E eu posso até dizer mais, que o pecado é como um cheiro desagradável, é como um fedor, porque Deus ele é santo, ele é totalmente puro. E o pecado é uma coisa suja, é algo que nós fazemos que não agrada a Deus. São coisas que nós fazemos que vão contra a palavra de Deus, aquilo que Ele nos diz. E o que nós podemos então fazer para resolver esse grande problema que a gente tem? Então eu vou abrir aqui uma outra passagem da Bíblia para mostrar para vocês o que nós podemos e o que nós devemos fazer. Aqui no livro de 1 João, lá no finalzinho, 1 João capítulo 1, no versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então está aqui o que nós devemos fazer. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. Ou seja, nós devemos falar para Deus quais são os nossos pecados. O que nós temos feito que não tem agradado a Deus. O que nós temos feito que vão contra aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Desobedecer aos pais, né? Às vezes a mentira, a inveja, a fofoca, brigar com o coleguinha, não ajudar os pais em casa, tudo isso é pecado. E nós devemos contar para Deus quais são esses pecados, mas é contar com a tristeza no coração. Porque Deus quer que nós estejamos realmente arrependidos para que Ele possa transformar o nosso coração. Então lembre disso. Todos os dias, pense em quais pecados você tem cometido e confesse para Deus. E Ele vai te perdoar. E Ele vai então ouvir as suas orações. Você precisa levar isso muito a sério. Porque se você tiver com pecados que você não confessa, que você não deixa, não se arrepende, você vai orar, orar, orar e você não vai ser ouvido por Deus. E isso é uma coisa muito triste, né? Que pode acontecer na nossa vida. Então, se você tem cometido muitos pecados, faça isso. E mais, também eu quero falar com aquelas crianças que ainda nunca nem falaram com Deus. Nunca nem, talvez, ouviram essas coisas que eu estou falando a respeito do pecado, que é uma coisa muito grave, que é uma coisa que nos afasta de Deus. Eu quero ler para vocês, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, olha o que aqui diz. Eu quero ler aqui também. E diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a solução para o nosso pecado, de uma vez por todas, é Jesus. Só através dele nós podemos ficar livres da condenação. Porque os nossos pecados, eles merecem condenação. Eles nos fazem merecer a condenação. Eles nos fazem merecer a separação de Deus, porque a luz não se une com as trevas, e Deus é luz, e nós em pecado somos trevas, mas Ele não quer isso, Ele quer que nós estejamos juntos com Ele, Ele quer que nós estejamos em comunhão com Ele todos os dias. Então, para isso, você precisa colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você precisa entregar a Ele o seu coração. Então, aí vai acontecer isso que a passagem está dizendo, você não vai sofrer mais nenhuma condenação, ninguém vai poder te acusar de que você não é de Deus, de que você não é um filho de Deus. Muito pelo contrário, com Jesus é que você se torna um filho de Deus. Então, esse é o nosso grande problema, é o pecado. E aqui a Ana também tinha esse grande problema, que no caso dela era que ela não podia ter filhos. E quanta tristeza a Ana sentia no coração. Eles já eram filhos de Deus, eles já eram servos de Deus. Mas apesar disso, a Ana, ela sofria muito,
ela tinha essa tristeza todos os dias no seu coração e ela não conseguia mudar as suas atitudes, o seu comportamento. Aquela tristeza ficava perseguindo ela todo o tempo. E a Bíblia diz que ela chorava muito. E diz mais, a Bíblia diz que ela nem comia de tanta tristeza que ela tinha no seu coração. Eu fico imaginando, né? Que tristeza tamanha, que tristeza tão grande que ela tinha, que ela não conseguia nem comer. E sabe ainda o que acontecia com a Ana? Além do problema que ela já tinha por natureza, né? Ela já tinha esse problema nela mesma, ela ainda tinha um outro problema. Sabe qual era? Era ter que enfrentar aquelas pessoas que ficavam zombando dela, porque ela não podia ter filhos. Naquela cultura daquele povo, né? As pessoas, elas valorizavam muito a mulher que tinha filhos. E as mulheres naquela época, elas costumavam ter muitos filhos. As famílias eram muito grandes, né? Vocês podem ver pelas suas avós, por exemplo, né? Ou pelas suas bisavós. Acredito que, né, a maioria tem as suas avós. E geralmente, né, são muitos filhos. Minha, por exemplo, teve 10 filhos, né? E tem outras que tiveram até mais também. Então, imagina só o sofrimento da Ana, né, de ter que passar pela zombaria daquelas mulheres que viam ela com maus olhos, que faziam maus comentários. E eu vou representar essas pessoas aqui na nossa lição por esses repelentes aqui, ó. Ficavam ali, ao redor de Ana, tratando-a mal, vendo ela com maus olhos. E isso aumentava ainda mais a tristeza de Ana. Que coisa, né, gente? Que coisa triste. A pessoa está sofrendo e ao invés de ter pessoas para ajudar, ainda tem mais pessoas que vão piorar a situação. Então, eu pergunto para você, será que você também não tem algumas coisas que estão trazendo muita tristeza para o seu coração? Quem sabe são pessoas também, são coleguinhas, né? Colegas seus da escola, que talvez falam mal de você, que tem preconceito porque você é um cristão, porque você quer fazer o que está escrito na palavra de Deus, ou porque você é gordinho, porque você é magrinho, porque você é alto, porque você é baixo, porque a gente sabe, né, que existe muito isso, né? E as crianças têm sofrido, muitas crianças têm sofrido bullying. A Ana estava sofrendo bullying aqui, né? Porque ela era zombada. É isso que a palavra de Deus diz, né? Que acontecia com ela e quem sabe é o seu caso também. Será que esse é o que está trazendo sofrimento para você? Ou será que de repente tem algum outro motivo que está trazendo muita tristeza para o seu coração? Uma situação na sua família, uma doença. Agora a gente tem, né? A gente está vivendo esse momento dessa pandemia e muitas pessoas estão tristes em casa, sozinhas, ou mesmo, né, com a família, mas estão se sentindo muito mal, se sentindo muito tristes. E você, será que isso está trazendo também tristeza para o seu coração? O fato de não ir para a escola, de não podermos ir para a igreja. Mas olha, crianças, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Mesmo com toda essa tristeza que você talvez esteja sentindo, as tristezas que vêm na nossa vida, eu quero que você lembre sempre de uma coisa que vai te ajudar. Eu quero que você lembre que Deus ama você. Você, lembrando disso, a tristeza, ela não vai te derrubar. A tristeza, ela não vai tomar conta do seu coração a ponto de você querer abandonar tudo e não querer fazer mais nada e não dar mais atenção para ninguém. O amor de Deus, ele preenche todo o nosso coração. Ele nos traz uma paz maravilhosa. E eu quero ler para vocês, aqui mesmo ainda em Romanos, no capítulo 5 agora, um versículo que fala sobre isso. Romanos 5, versículo 8, olha o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que versículo maravilhoso. Diz que Deus, ele provou o amor dele por nós. De que forma? Entregando o seu próprio Filho perfeito. Cristo, ao contrário da gente, ele não é pecador. Nós todos somos, né? Nós todos temos esse problema do pecado, mas Cristo, quando ele veio aqui, ele não era pecador e ele não é pecador, porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então ele se entregou para nos salvar, mesmo nós ainda sendo pecadores. Por que Deus fez isso? Porque ele nos ama, porque ele nos quer bem, ele nos quer perto dele sempre. Então lembra disso quando a tristeza estiver querendo tomar conta do seu coração. Lembra que Deus ama você. Pensa nisso, quando vier aquela tristeza, aquele desânimo, não quero fazer nada, lembra. Deus me ama.
Abra a Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, e lembra, Deus provou o seu amor por mim. Ele mandou o seu Filho querido, perfeito, para morrer no meu lugar, para que eu não ficasse separado dele, para que eu não ficasse longe dele. Olha só, isso daí é motivo, né, que é um motivo suficiente para que a gente possa viver essa vida mesmo com as dificuldades, com as tristezas, sabendo sempre que Deus ele tem todo o amor que a gente precisa, que a gente deseja. E sabe que foi isso que a Ana lembrou? Eu tenho certeza que a Ana, ela lembrou do amor de Deus no momento que ela mais precisava, no momento que ela estava mais triste, no momento mais difícil da sua vida. E foi o que aconteceu. Apesar de toda aquela tristeza, apesar de toda aquela situação, mas a Ana, ela tomou uma decisão. Ela não queria mais aquele sofrimento para ela. Ela queria agora uma nova vida. E aí a Bíblia vem dizer, né, vamos voltar lá para o livro de 1 Samuel. A Bíblia vem dizer, então, o que foi que a Ana fez, que fez toda a diferença, que mudou a vida dela para sempre, sabe? Todos os anos, quando a Ana ela ia ao tabernáculo, ela ia com tristeza. Mas agora, ela estava indo ao tabernáculo com alegria, sabe? Eu tenho certeza que foi isso que a Ana lembrou. Ela lembrou do amor de Deus no momento que ela mais precisou. Ela pensou no amor de Deus por ela e isso fez toda a diferença. Isso mudou a vida dela completamente. Sabe, crianças? Uma vez por ano, o povo de Deus ia ao tabernáculo em Jerusalém. Né? O povo de Deus se reunia para adorar a Deus lá no santuário. E Eucana e Ana também iam todos os anos. Eles iam juntos para lá, para aquele momento tão especial. Só que todos os anos era muito triste para Ana. Ir até lá, naquele lugar, estar com aquelas pessoas, porque ela se sentia mal, ela se sentia envergonhada, porque quando chegava lá, aí que a tristeza acho que batia mais forte, porque aí ela via, porque as famílias iam todas, né, reunidas, aí as mulheres com muitos filhos, e aquelas pessoas olhando para ela de um jeito diferente, e fazendo comentários, e dizendo coisas ruins, porque naquela época as mulheres que não tinham filhos eram consideradas como que fossem inúteis, porque, né, não, porque ela não tem filho, porque ela não engravidou, vai ver que ela tem um pecado muito grande, ela tem algum problema. Então era isso que levava as pessoas, né, a falar, e isso trazia vergonha, trazia mais tristeza ainda para Ana. Mas a Ana, mesmo assim ela ia, porque ela era uma serva de Deus, ela amava a Deus e apesar disso, ela queria estar lá naquele momento. Então, naquele ano, ela tomou uma decisão. Ela resolveu que ela não queria mais ir até aquele lugar. Ela não queria mais ir até o santuário de Deus com tanta tristeza no seu coração. Ela queria ir, mas ela queria ir de uma forma diferente. Então sabe que naquele momento parece que toda a tristeza, tudo que a Ana estava sentindo de mal, de ruim no seu coração, tudo ficou ali cheio naquele momento, naquela situação em que eles estavam indo ali no santuário de Deus. E foi lá que a Ana resolveu fazer aquilo que foi a coisa mais maravilhosa da vida dela. Sabe o que a Ana fez? Eu vou ler para vocês. Aqui no capítulo 1, vamos lá, vocês vão ler comigo também. Aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então essa passagem, esses versículos falam a grande maravilha que aconteceu no coração de Ana. Apesar da tristeza tão grande que ela sentiu, ela resolveu fazer isso que fez toda a diferença, como eu falei. Ela resolveu fazer uma oração a Deus com todo o seu amor,
com toda a sua tristeza, com todas as coisas que estavam ali no seu coração, lhe incomodando, com todo o desejo que ela tinha, o grande desejo que ela tinha de ser mãe, de ter os seus filhos. Então, a Ana, ela fez essa oração e a Bíblia diz, né, que ela orou com amargura de alma. Ela chorou abundantemente. Olha só, ela estava muito, muito sentida. E ela fez então esse voto, ela fez essa promessa. E ela falou para Deus que se Deus lhe desse um filho, ela ia devolvê-lo. Para quê? Ela ia entregar o filho dela para viver num santuário, ali no tabernáculo, para ele trabalhar para Deus lá no templo, onde, né, o povo estava sempre orando, sempre adorando a Deus. Então essa foi a decisão de Ana. E é isso, crianças, que a gente precisa fazer. Quando a tristeza for muito grande no nosso coração, quando os problemas estiverem acontecendo na nossa vida, que a gente não estiver bem, a gente precisa, ter um tempinho de oração. A nossa horinha com Deus, né? Tem um cântico que fala. A gente precisa disso todos os dias. Porque todos os dias nós temos dificuldades, não é verdade? Alguns têm mais, outros têm um pouco menos, mas todos nós passamos por dificuldades. Por algumas coisas que nos trazem preocupação, tristeza, e a gente precisa sempre de Deus. E a gente precisa fazer como a Ana fez. A gente precisa orar, a gente precisa lançar sobre Deus o nosso coração, a nossa ansiedade, tudo aquilo que a gente precisa. Nós precisamos fazer assim como ela fez também. Então, eu quero também agora, né, fazer um parêntese aqui com vocês, porque a Ana, ela orou, ela fez um pedido a Deus, ela fez uma promessa. Mas e aí? Será que Deus vai responder? Será que Deus, ele sempre responde às nossas orações? Como é que Deus responde às nossas orações? Será que ele vai dar o que a Ana... Será que ele deu aquilo que a Ana pediu? E quando nós pedimos, será que Deus sempre nos dá aquilo que nós queremos? Será que sempre Deus, ele quer nos dar tudo aquilo que a gente pede? Será que tudo que a gente pede é da vontade de Deus? Então, são perguntas que a gente pode fazer e é isso que eu quero responder, tá bom? Eu quero dizer para vocês, gente, que Deus, ele nos responde sempre, sim. A não ser, como eu falei, né, lá no começo, lembra? Se o nosso coração tiver com pecados, que nós não nos arrependemos, que nós não confessamos, aí Deus não vai nos ouvir, não vai nos responder. Mas se nós estivermos em comunhão com Ele, se nós estivermos com o nosso coração sincero, se nós estivermos vivendo em obediência à palavra de Deus, Ele vai nos responder. Mas Ele vai nos responder de 3 maneiras. Quando eu digo que Ele vai nos responder, não significa que Ele vai nos atender. Eu quero dizer que Ele vai nos responder de 3 maneiras. As 3 maneiras de como que Deus nos responde, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Deus, ele pode responder sim, ele pode dizer sim àquilo que nós pedimos. Deus também, ele pode dizer o quê? Não. Ele pode também dizer não para aquilo que a gente pede. Eu já ia falar um pouquinho, né, sobre cada coisa. E Deus também pode dizer o quê? Espere. Espere. Só que nem sempre a gente gosta de fazer, né? A gente muitas vezes não gosta de esperar. Mas é dessa maneira. Com Deus é dessa maneira. Sabe, quando Deus diz sim, é tudo maravilhoso, né? A gente fica muito feliz quando a gente pede e Deus nos dá. Por exemplo, uma doença. Né? A gente pede, Deus me cura, e Deus cura. Ah, que maravilha, que bênção, a gente fica tão feliz, né? Ótimo. Mas e aí, algumas vezes Deus diz o quê? Como eu falei, algumas vezes Deus diz não. E olha só, que situação quando Deus diz não aqui no nosso coração. Que situação? Porque muitas vezes nós não aceitamos o não de Deus. E aí, como algumas crianças que quando o pai e a mãe diz não, né? Aí faz birra, fica bravo, né? Bate o pé, se tiver no supermercado, faz aquela coisa toda e faz tolice e não sei. Eu espero que vocês não ajam assim, mas eu sei que tem muitas crianças que fazem isso e até adultos, né? Que quando não tem o que querem, ficam muito, né, contrariados. Mas às vezes Deus, ele diz não pra gente. Por exemplo, quando você pede aos seus pais
para mudar de escola. Vamos dizer, mamãe, eu não quero mais estudar nessa escola, quero estudar na escola tal. Aí a mãe e o pai diz, não, filho, você não vai estudar naquela escola. Aí você fica como? Você precisa confiar nos seus pais, porque eles querem o melhor para você. E para Deus, e com Deus, muito mais, gente, muito mais nós devemos confiar em Deus, porque Ele sempre quer o melhor para nós, Ele é perfeito. Se a gente andar nos caminhos de Deus, nós vamos viver uma vida muito feliz. Não significa que vai ser uma vida sem problemas, mas vai ser uma vida de felicidade em comunhão com Deus. Ele nos ajudando, né, todos os dias a vencer as dificuldades. E vai nos dar muitas vitórias sim também. Então tem essa situação. Às vezes Deus nos diz não. Mas sabe, crianças, às vezes também Deus ele nos diz espere. Às vezes ele nos diz espere. E quando às vezes Deus nos dá essa resposta, será que a gente sabe esperar? Será que a gente confia? Como eu falei, né? Quando Deus diz não, por exemplo, nós precisamos confiar que Ele quer o melhor. E quando a gente ora e a resposta não vem? Ele pode estar dizendo para você, espere. E você precisa esperar. Assim como a sua mãe diz para você algumas vezes, espere. Eu sempre digo isso, né? Também para o meu filho, espera. Mamãe quer tal coisa, espere um pouquinho. Porque a gente precisa aprender a esperar. Porque isso é muito importante, porque nem tudo é no tempo que a gente quer. Mas as coisas têm que ser no tempo de Deus. Porque se a gente fizer as coisas do nosso tempo, a gente vai fazer a coisa errada. Deus tem um plano perfeito. E a gente sempre precisa lembrar disso. Que os planos de Deus são perfeitos. Então, Ele sempre vai fazer o que é melhor. Por isso, o melhor é a gente esperar. Tá bom, crianças? Então guardem guardem isso nos seus corações. Deus, Ele sempre nos responde, se não estivermos em pecado. Mas Ele pode nos responder sim, Ele pode nos responder não, e Ele pode nos responder espere. Então, você precisa sempre estar atento para isso. E como você vai saber que Ele está querendo dizer espere? Aí está. Sabe, crianças? Você só saberá se fizer uma coisa, esperar. É só isso que você tem que fazer, é esperar. Lembra do corinho que nós cantamos ainda há pouco? Continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, e sem desanimar, até a resposta chegar. Então, pode ser que lá você espera, e Deus te diga sim. Pode ser que você espera, e Deus te diga não. Ou pode ser que Deus te diga logo não. Ou pode ser que só lá no céu você vai saber, né? Afinal de contas, o que aconteceu, por que as coisas foram desse modo, como foram. Mas porque Deus, Ele é perfeito, Ele tem um plano perfeito para nós. Confie em Deus, tá bom? Sobre isso, se vocês viram o versículo, não é? Que a tia ensinou para vocês. Então, eu vou ler também aqui, só para a gente relembrar. Colossenses capítulo 4, versículo 2. O que foi que vocês aprenderam? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, olha que coisa interessante que esse versículo diz, que nós devemos perseverar em oração, ou seja, orar sempre. Não devemos desistir. Eu oro 1, 2 vezes por tal coisa. 3, depois não quero mais orar. Não vou mais orar. Não, você tem que perseverar, tem que orar até o fim. Né? Até o fim quer dizer, você tem que orar sempre, né? E até que Deus realmente lhe responda. Então, aqui fala na segunda parte, vigiando com ações de graças. Então, enquanto você está esperando, enquanto você está orando, você também tem que ir agradecendo pelas bênçãos que Deus está lhe dando, né? E agradecendo por tudo mais. Então, com certeza, também vocês já aprenderam um pouquinho até a respeito do versículo. Então, continue a orar até a resposta chegar, tá bom? E qual foi, então, a resposta de Ana? O que Deus respondeu para Ana no fim das contas? O que aconteceu? O resto da história, né, a gente lendo aqui a passagem da Bíblia, fala que enquanto a Ana estava orando, o sacerdote ele achou estranho, sabe? Que a Bíblia diz, quando ele a viu orando, né, ali só mexendo a boca, né, e chorando, não sei se ele estava vendo que ela estava chorando, mas ele estava vendo uma atitude diferente, talvez ele nunca tinha visto alguém orando daquele jeito.
Aí o sacerdote, ele interpretou mal a atitude da Ana, quando ela estava orando. Ele ficou ali observando e ele não achou aquilo, né, legal. Ele julgou mal, né, a atitude da Ana. Então sabe o que ele pensou? Que ela estava bêbada, que ela estava, como diz, porre, né? E ele ficou bravo, ele ficou aborrecido, como um sacerdote, né, como um servo de Deus. Coitadinha da Ana, né, gente, também. Porque eu fico imaginando, né, ela sendo confundida com uma bêbada, ela estava ali sofrendo, coitada. E o sacerdote foi lá com ela, e o sacerdote se aproximou, né, e brigou com a Ana, repreendeu ela porque ele achou que ela estava bêbada. Tadinha dela. Eu fico pensando nessa situação. Ela estava fazendo uma coisa boa, né, e o sacerdote pensando que ela estava fazendo uma coisa totalmente errada. Mas ela explicou para o sacerdote, né, o que afinal de contas estava acontecendo. E nessa atitude da Ana, quando ela respondeu para o sacerdote, a gente tira uma lição muito importante. Vamos ver aqui, no versículo 15 e 16, olha o que ela diz. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Olha só, ela estava, né, dizendo que ela estava muito mal mesmo dentro do seu coração. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha só, uma expressão forte, feia, assim, porque ele estava comparando, né, aqui ela está dizendo filha de Belial como filha, né, filha do diabo, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ela estava muito aflita, ela estava muito ansiosa, ela estava muito triste e é por isso que ela estava falando ali com toda a emoção, com todo os sentimentos, né, e com todo o desejo, fazendo aquela súplica. Ela estava suplicando ao Senhor, ela estava conversando com o Deus que ela cria, que ela amava também. Então ela explicou, olha só, vejam como foi a atitude dela, ela foi muito respeitosa com o sacerdote, né? Ela podia ter, né, brigado também com ele, por que você fala assim e tal, né? Você está me tratando desse jeito, eu estou aqui orando. Não, ela não fez isso, ela falou com toda a educação, com todo o respeito, porque era uma pessoa, né, que era uma autoridade espiritual ali na casa de Deus. Então ela nos ensina muito, ela nos ensina, né, que nós não devemos também, mesmo com a tristeza, mesmo se sentindo mal, a gente não deve tratar mal as pessoas. Lembra que eu falei que as pessoas tratavam mal ela? E agora, né, foi o próprio sacerdote, né, que julgou mal também a atitude dela. Mas ela não revidava essas coisas, mesmo sofrendo, mesmo ali passando uma situação muito difícil, mas ela não jogava as coisas em cima das outras pessoas, o que ela estava passando. Ela colocou, então, fez o quê? Ela colocou toda a sua dor, todo o seu sofrimento, ela colocou tudo aos pés do Senhor. Então é isso que nós também devemos fazer. E aí o sacerdote então entendeu o que estava acontecendo, e aí ele ficou feliz, ele deu uma palavra de muito ânimo para Ana. E foi a palavra do sacerdote que trouxe muita alegria para Ana naquele momento. E eu quero ler as palavras do sacerdote aqui no versículo 17, diz assim: então lhe respondeu Eli, né, o nome do sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então o sacerdote, ele animou Ana com aquela palavra, né, depois de ter, né, interpretado mal, mas ele voltou atrás e ele falou uma palavra que animou o coração da Ana. E depois ele disse, né, ele desejou que Deus concedesse. Ele orou por ela naquele momento, né, que Deus lhe conceda o que você está pedindo. Sabe, gente, essa palavra do sacerdote foi maravilhosa. Então também aprendamos com isso. Nós devemos falar coisas boas para as pessoas, que vão animar as pessoas e não que vão trazer mais tristeza, que vão fazer as pessoas ficarem pior do que elas já estão, né? Os seus coleguinhas que precisam de ajuda. A gente julga às vezes mal o colega, né? Porque ele se comporta de tal maneira, porque ele se veste de tal jeito, porque isso, porque aquilo. Não devemos julgar as pessoas sem saber. Nós devemos orar pelas pessoas que a gente vê que tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. Quem sabe é uma situação muito difícil que aquela pessoa está passando.
E essa pessoa está precisando de ajuda. A Ana estava precisando de ajuda. Muita gente estava tratando Ana mal. Mas então o sacerdote foi ali e deu uma palavra especial para Ana. E aquilo também fez uma grande diferença no coração de Ana. E aqui então no versículo 18 tem, né, o final da história, que é com a palavra, que é a própria palavra da Ana para o sacerdote. Ela diz assim: ache a tua serva mercê diante de ti. Ela falou essa palavra para o sacerdote, quer dizer, ela estava também desejando que aquela palavra do sacerdote se cumprisse na vida dela. Ela estava desejando também. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo: amém, que aconteça isso que o Senhor está dizendo. E aí a próxima frase, que é a frase assim, mais emocionante da história, ela diz, aliás, né, a Bíblia diz: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, gente, ela orou, aí depois voltou triste, porque ela não sabe, eu não sei o que vai acontecer, eu vou continuar triste aqui, sem comer, chorando. Não, ela orou, ela colocou toda a sua ansiedade, todo o seu sofrimento, sua dor ali diante de Deus. E depois, a Bíblia diz que ela saiu dali, seguiu o seu caminho, chegou em casa, comeu. Acho que ela comeu, como ela não tinha comido mais há muito tempo, comeu bem, se alimentou. E diz que o semblante dela já não era mais triste. A pessoa quando fica triste, né? O semblante, a gente percebe quando a pessoa, né, às vezes tá com o semblante do seu coleguinha lá, sozinho, triste. Aí não, aqui no caso da Ana, agora o semblante dela mudou, o rosto dela mudou, agora ela estava, eu acho que, né, mais feliz, olhando de uma forma diferente, e agora ela não queria mais, né, não se importava mais nem com os comentários de ninguém, né, se as mulheres falavam mal dela, se as pessoas julgavam ela mal, ela não queria mais saber de nada dessas coisas, ela só pensava em Deus, e ela só confiava que Deus ia fazer o melhor por ela. Ela não sabia qual seria a resposta, ela não podia saber, mas ela tinha fé. Ela tinha fé que Deus poderia, se Ele quisesse, Ele poderia. Mas também, se Ele não quisesse, ela também ia ficar feliz, porque ela confiava em Deus. E foi por isso que ela ficou feliz. A felicidade da Ana não era em que Deus respondesse sim, simplesmente a sua oração. Deus podia também dizer não. A felicidade dela é que ela tinha se derramado aos pés do Senhor Deus. Aqui nós estamos no Velho Testamento. É que ela confiava que Deus a amava e faria o melhor por ela. Mas Deus é maravilhoso, Ele é bondoso. E no caso da Ana, a resposta que Deus deu foi: primeiro Ele disse, espere, né? Primeiro Ele disse, espere. E a Ana foi esperando. E ela continuou vivendo a sua vida, adorando a Deus com alegria, né? Como ela não agia assim antes, mas depois de ter orado, sim. Mas depois de dizer, espere, qual foi a resposta de Deus? Sim, a resposta de Deus foi sim. E olha lá, vamos ver isso aqui no versículo 20, diz assim: ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel. Esse nome é muito, muito conhecido por nós, né, aqui na palavra de Deus. Pois dizia, do Senhor pedi. Então, isso que significa o nome Samuel, que ela pediu esse filho do Senhor. Então, a Ana, ela teve a resposta que ela tanto esperava, que ela tanto desejava. Deus disse sim à sua oração, porque ela foi fiel, ela confiou em Deus. E Deus, ele fez a sua vontade na vida da Ana. E Ana, então, depois que Samuel nasceu, né, Samuel cresceu mais um pouquinho também, ela cumpriu o seu voto, ela cumpriu a sua promessa, a sua palavra, e ela levou Samuel até o sacerdote Eli, lá no santuário, né, no tabernáculo, para que Samuel servisse ao Senhor, tá bom? Então lembre sempre disso. Lembre quando você pedir algo a Deus. Deus, ele quer lhe responder. Mas você precisa estar atento às respostas de Deus. E confie em Deus, porque Ele sempre quer o melhor para você. Amém? Vamos orar então, mais uma vez? Tá certo? Quero fazer novamente esse convite, porque nós estamos falando de oração. E nós vamos agora fazer isso, nós vamos orar, tá bom? Pai querido, Santíssimo Deus,
Te louvo mais uma vez, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor nos dá essa alegria, esse privilégio, Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos ajuda a entender as mensagens, as lições da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento, que as crianças ouviram mais, que eu também aprendi muito, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a praticar a Tua palavra, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, a estarmos sempre buscando ao Senhor, para que a gente possa, Senhor Deus, receber as Suas bênçãos, sempre confiando que o Senhor tem o melhor, sempre o melhor, Pai, independente do que possa acontecer. Nos abençoa em todo esse dia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, crianças, toda semana vocês têm um desafio para cumprir, né? Então, o desafio dessa semana, como a gente está falando sobre oração, é justamente esse. Essa semana você vai fazer um tempo de oração especial. Esse tempo de oração vai ser a partir já de hoje, tá certo? Você está vendo esse vídeo, né, agora. Você já pode, daqui a pouco, né, daqui a algumas horas, você vai fazer esse período de oração. Só que cada dia você vai escolher um tema para orar. Por exemplo, hoje eu vou orar pelos que estão doentes. Aí no dia seguinte, né, no domingo, eu vou orar por aqueles que estão, pelos irmãos da igreja, por exemplo, né, por todos os irmãos da igreja. Aí na segunda-feira eu vou orar pela minha escola. E assim por diante, pela minha família, né, e pelos missionários. Então vai ser uma semana de oração, tá certo? Você vai iniciar então hoje, esse é o nosso desafio. Você vai iniciar hoje e você vai terminar na sexta-feira, no caso, né? Porque aí no sábado você já vai ter um outro vídeo, né, e uma nova tarefa para cumprir. Estamos combinados? Então, cumpram, tá bom? Aí vocês vão escrever, vão fazer a listinha, pode pedir para os seus pais ajudarem, tá bom? Você faz logo a listinha hoje. Deixa eu ver, hoje eu vou orar por tal coisa, aí depois por tal coisa, depois por tal coisa. Você faz essa listinha, tá bom? Porque aí você já sabe que você vai orar todos os dias, tá certo? Para você não se confundir. Então, que Deus abençoe vocês. Foi muito bom poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Com cada um, que Deus os abençoe suas famílias, tá bom? Tchau, tchau. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.